Olá, aqui é o Jean e agora a gente vai falar aqui sobre a metanarrativa. O que seria uma metanarrativa? Primeiramente a gente tem que falar o que é uma narrativa, né? Uma narrativa é uma história, basicamente uma história que contém um personagem e acontecimentos ao longo do tempo e acontecimentos, cenas, né? Então você conta uma história sobre algumas coisas que aconteceram na tua vida. Por exemplo, a gente pode pegar uma época onde você ia para a escola. Então acontecia alguns fatos e desses fatos você depois lembrava apenas uma historinha desses fatos. Então a nossa memória ela não consegue captar todos os detalhes de uma experiência, portanto a nossa memória escolhe focar em determinadas peças e compõe uma história, compõe uma narrativa. Então existe, por exemplo, o neurocientista Antônio Damasio, que diz que a narrativa precede a própria consciência humana. Tamanho poder, né, que o nosso cérebro tem de armazenar informações dessa forma através de uma narrativa. Se a gente for ver, antes da escrita e antes das tecnologias de guardar informação que a gente tem hoje, o que a gente usava basicamente era as narrativas para poder armazenar as informações. Então, quando acontece um fato, primeiramente o que vai acontecer? Você vai perceber esse fato e registrar na tua memória de curto prazo. Depois esse fato vai passar para a memória de longo prazo. E ali é que se guardam as narrativas. O Daniel Kahneman, por exemplo, na pesquisa dele, diz que os fatos mais importantes de uma história são o final e os picos, né? Os picos de emoção dessa história. Então são as coisas que a gente lembra mais. Então isso é uma história. Basicamente você conviveu com histórias a vida toda, né? Quando você era criança, te contavam histórias para dormir, histórias para aprender as coisas, né? As fábulas, tudo isso são narrativas. E a nossa mente funciona muito com narrativas. Então eu desenvolvi um método para você trabalhar essas narrativas. Por quê? Muitas vezes o que faz você sofrer não é os fatos que acontecem, mas sim a interpretação que você dá para esses fatos. A narrativa que consolida esses fatos na tua memória de longo prazo. Então um fato acontece, você tem uma interpretação sobre esse fato, e essa interpretação sobre esse fato é essa narrativa que você constrói. Mas eu estou pensando num modelo de metanarrativa, num modelo onde todas as nossas narrativas elas são sustentadas por uma ideia central. Uma ideia central que pode às vezes se repetir, que pode às vezes aparecer várias vezes durante o dia, ou que pode se repetir durante muitos anos. Então, eu vou exemplificar aqui no quadro para você entender qual que é essa nossa ideia de narrativa e de metanarrativa e como que isso tem um papel direto no modo como você experiencia as situações e no modo como você sofre, né? Então vamos pensar que você é criança e aconteceu um fato número 1. Aconteceu um fato que você era criança e você sofreu bullying. Então você começou a construir uma narrativa de que você era uma pessoa que não merecia tanto valor quanto os outros colegas que estavam na mesma classe. Então, por exemplo, você pode ter sofrido uma situação de bullying e esse bullying te deixou com ansiedade ou com medo. Essa ansiedade e esse medo foram construindo uma narrativa que foi ajudando a moldar a tua identidade. Então a gente já nasce, né, com tendências de personalidade e temperamento que são mais ou menos herdadas. Mais ou menos 50% do nosso comportamento ele é geneticamente herdado. Mas a gente também aprende muito por meio dessas interpretações que a nossa cognição faz daquelas situações que a gente vivencia. Então aqui nesse exemplo, a gente vai pensar que esse medo e essa ansiedade, eles culminaram numa narrativa, né? Por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu, quando era criança, era uma pessoa muito tímida. Então eu ficava com muito medo e muita vergonha quando falavam comigo em público, né? Quando falavam comigo, até no ensino médio, por exemplo, eu ficava todo vermelho. Então isso me trazia para mim, a minha própria interpretação disso era que eu era tímido. Então eu sustentava essa narrativa de timidez. Eu sustentava que eu era tímido. Eu sou tímido, eu sou tímido. Então quando alguém falava comigo, o que acontecia? Vermelhidão. Por quê? Porque eu sou tímido. Então meu cérebro responde à minha narrativa. E a narrativa é a coisa mais acessível, né? Se você for pensar num contínuo de coisas acessíveis dentro do teu cérebro, a narrativa vai estar ali logo na porta da percepção, né? Se você tem a coisa mais inacessível lá atrás, digamos, que são as coisas que você tem que deliberar muito, pensar muito para ressuscitar,
as coisas que estão ali na porta, que estão prestes a sair, que estão prontas para você capturar, são o quê? As narrativas. Por quê? Porque elas funcionam muito bem, elas são simples, elas contêm uma sequência de eventos que é fácil de memorizar, contém as cenas, contém os diálogos, contém coisas que o nosso emocional e o nosso cognitivo juntam numa experiência e a nossa memória funciona extremamente bem com narrativas. Então, essa narrativa... Eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou tímido. Faz o quê? Faz você continuar alimentando essa narrativa. Então, vamos pegar aqui o exemplo da época 1. Eu, por exemplo, quando era criança, o meu medo e a minha ansiedade alimentavam essa narrativa de que eu era uma pessoa tímida. Então, na época 1, se alimenta uma narrativa número 1 de timidez, por exemplo. Então a gente passa para a época 2, da adolescência. E qual que seria essa época 2? Vou pegar de novo o meu exemplo. De novo, na época 2, aconteciam aqueles fatos, né, daquelas primeiras interações, descoberta sexual e tudo mais. Então o que que acontece? Alguns fatos acontecem e despertam mais medo, mais ansiedade, e isso vai criando mais uma narrativa de que eu sou tímido. Aqui nesse ponto, essa narrativa da timidez, ela já foi muito corroborada por anos. Então ela já está bem maior, ela já está mais forte, ela já está mais consolidada. E tudo aquilo que se repete e se prolonga no tempo, o nosso cérebro vai ficando cada vez melhor em processar aquilo. Então quanto mais tempo passa você se dizendo ansioso, menos tempo demora para o teu cérebro responder de forma ansiosa. Então vamos seguir o exemplo. Aqui eu estava com 8 anos, me achando um pouco tímido, né? Eu sigo aqui com 15 anos e aqui eu já estou muito tímido, né? Aqui eu já estou com uma timidez absurda, ao ponto de existia uma menina que eu estava afim na escola e eu fiquei o ano todo pensando em falar com ela e não falei com ela. Tamanha a bloqueio mental que essa narrativa de timidez vai gerando. Então, você quer falar com a pessoa, mas você não tem coragem, você fica naquela luta interna. Então aqui, praticamente essa identidade de timidez, ela já está quase consolidada, ela já está quase que sendo a verdade universal do teu universo, a verdade universal do teu cérebro. Você é uma pessoa tímida e não tem nada que você possa fazer. Você se diz isso, você se confirma isso. Existe aqui também o efeito Galateia, né, que é uma profecia autorrealizável. Eu vou falar disso em outro vídeo. Mas para você saber, a profecia autorrealizável é um viés cognitivo, ou seja, um caminho cognitivo que a maioria das pessoas tem. Que é o quê? Quando você tem grandes expectativas acerca de algo, sejam expectativas boas ou ruins, geralmente o teu comportamento tende a carregar muito viés e a corroborar aquelas expectativas. Então, se eu acho que eu sou muito tímido, eu vou começar a agir de uma maneira tímida, por medo, né, pelo meu próprio auto-julgamento, que a minha cognição vai ficar tão acelerada que vai começar a trabalhar demais e eu não vou conseguir saber o que fazer, ou por qualquer outro motivo. Então, nesse ponto, a própria narrativa que foi se construindo ao longo do tempo, ela já está consolidada e você tem também esse efeito Galateia, né, essa profecia autorrealizável, que é a tua própria expectativa. De onde que vem essa expectativa, né? Ela vem da narrativa que você andou construindo ao longo dos anos. Então essa narrativa, ela constrói o que você pode esperar do futuro. A narrativa serve muito para isso. Não diziam lá que nas tradições antigas a narrativa servia para resgatar a cultura, passar a cultura entre as gerações, né? Eu tinha uma banda que tinha o nome de bardo, e o bardo é justamente essa figura que traz a cultura através da fala, através de histórias, né? Então, através da história você sabe o que esperar do futuro. Se você vivenciou várias histórias, várias narrativas ruins, é por isso que você acha e espera que o teu futuro vai ser ruim. Porque ele cria uma expectativa ruim baseada em todas aquelas histórias ruins que estão acumuladas, então elas desaguam numa expectativa de futuro ruim, digamos assim. Então aqui nesse ponto, nessa idade, nos 15 anos, eu e você provavelmente, né, porque quase todo adolescente é assim, estávamos já criando essa narrativa de ansiedade e de timidez, ao ponto de que a expectativa para o futuro era de sempre continuar tendo essa tal timidez e vivenciando ela. Então aqui essa narrativa ela já está bem mais consolidada. E aí a gente passa para uma terceira época, né, onde tem outros fatos, por exemplo, falar em público. E as primeiras vezes que eu fui falar em público, lá na faculdade, quando eu entrei, eu me apavorava com a ideia de parar na frente das pessoas e falar.
Por quê? Porque eu me lembrava que quando eu estava lá na escola, alguém falava comigo e eu ficava vermelho lá no ensino médio. Então eu achava que, lembra da história da narrativa e da expectativa? Eu achava que isso se repetiria para sempre, né? Então essa era a minha expectativa. Então aqui o fato, né, falar em público, ele começou a gerar também medo e ansiedade. Então mais medo e mais ansiedade. E isso também foi criando uma outra narrativa, onde eu fui, de novo, né, alimentando essa narrativa de sou tímido, sou tímido, sou tímido. Então, aqui, na época 3, você também alimenta uma terceira narrativa de timidez. Então, se você pensar, agora, qual é o efeito disso ao longo dos anos, você vai concordar comigo que existe uma narrativa de infância que está gerando uma metanarrativa de timidez. A simples palavra, eu sou tímido. Essa é a narrativa, essa é a história. Por que que é uma história? Porque está dizendo de alguém, da característica de alguém, e provavelmente tem ali no subconsciente um monte de memórias dizendo por que que você é tímido. Eu sou tímido por quê? Aí você vai lembrar de 1000 situações nas quais você era tímido. Por isso que eu digo que isso é uma narrativa de identidade, né? Uma metanarrativa de identidade. Então você tem a época 1, né? Consolidando um pouquinho de uma narrativa de ansiedade, de medo, de timidez. Você tem a época 2 da tua vida, também, né, derivando um monte de pensamentos e um monte de confirmação e aumentando ainda mais a expectativa de que essa identidade se mantenha para a vida toda, alimentando também essa metanarrativa de timidez. E você tem a época 3, que é a época adulta, também alimentando, né, com várias evidências, também corroborando com vários fatos, várias lembranças e amarrando tudo isso, né? Então, essa última narrativa aqui, ela vai pegar elementos da segunda, ela vai pegar elementos da primeira e ela vai condensar todos esses elementos e vai jogar lá também na metanarrativa. Então você tem uma série de fatos acontecendo ao longo de muito tempo na tua vida que vão criando primeiro significados e esses significados vão alimentando uma certa narrativa. Essa narrativa é o quê? É o que vai construindo a tua identidade. A tua identidade ela é construída com base nessas narrativas. A tua identidade ela é uma metanarrativa. Ela é uma grande narrativa. Tanto é que, se você pergunta para as pessoas, para elas se descreverem, aquelas pessoas que não têm muito autoconhecimento, elas não conseguem falar sobre si, porque elas não têm acesso a essa narrativa. Elas dizem que elas não sabem direito quem elas são, ou que elas não sabem como descrever quem elas são. Então é falta de acesso com essa tua metanarrativa. E essa falta de acesso pode ser boa ou pode ser ruim. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa extremamente bagunceira e você não se dá conta disso e não sofrer muito com isso. Mas você pode ser uma pessoa tímida e aí o tímido vai ter aquele autofoco gigantesco para dentro dele, sempre se percebendo e se julgando e se analisando. Então você vai ter grande sofrimento, né, se você tiver essa narrativa muito bem conhecida, se você conhecer muito bem essa narrativa, mas ela for negativa. Então, o que a gente faz lá dentro da plataforma? A gente divide em 6 épocas. Então, cada época vai ter alguns espaços para a pessoa preencher os acontecimentos, como que esses acontecimentos impactaram, e a pessoa vai fazer um inventário dessas épocas. A pessoa vai tentar identificar qual que é essa metanarrativa que ela construiu acerca do passado. Então, lá na plataforma a gente tem as 3 dimensões, né? Que é o passado, o presente e o futuro. Então, no futuro, a gente trabalha com as expectativas, com os planejamentos, né, com tudo aquilo que é relativo ao futuro, expectativas e tudo mais. E no passado, a gente trabalha muito mais com as memórias. É uma reestruturação dessa narrativa, é recriar essa narrativa, né? Então, você vai pegar lá diversas memórias que estão instaladas ali, que estão ali fazendo algum sentido, fazendo alguma função, e você vai dar uma nova roupagem, né? Um novo escopo para essas memórias. Porque a gente sabe que a memória muda muito, né? Existem vários estudos sobre esse campo das memórias, sobre as memórias falsas e tudo mais. Existe até um estudo bem famoso que fala sobre as testemunhas oculares nos júris, né? Fala que não é muito confiável a gente usar as testemunhas oculares. Cada nova informação que a gente coloca no nosso sistema cognitivo, ela altera as nossas memórias, né? Então o passado ele muda muito, dependendo daquilo que a gente coloca, né? Então, se você estiver sofrendo há muitos anos, como por exemplo eu estava nessa questão de timidez,
você pode alterar essa narrativa. Você pode fazer esses exercícios para alterar essa narrativa que você vem construindo. E você tem que descobrir aonde que estão os pontos de amarragem dessa narrativa, ou seja, aqueles argumentos, que são muitas vezes argumentos falsos. Né? Eu sou tímido por quê? Porque eu fiquei vermelho. Não, não é por isso que você é tímido. Você pode ser tímido porque você sofreu alguma situação abusiva na infância, de algum dos pais ou de algum dos colegas, você sofreu bullying, você sofreu algum tipo de intimidação, mas a gente muitas vezes não tem os motivos corretos pelos quais a gente tem os comportamentos que a gente tem. E se a gente não sabe o motivo correto, a gente não consegue modificar. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue colocar a nossa ação ali e modificar aquelas coisas. Então a gente faz isso para reestruturar as percepções, as memórias, as cognições e realinhar tudo. Então muitas vezes você está aqui, né, no presente, e você passa muito tempo olhando para cá, para o passado, olha muito tempo aqui para o futuro. Então o que a gente faz lá na plataforma? A gente pega um monte de experiências, né? Um monte de experiências, vê qual o significado que elas tiveram, né? Qual a consequência dessas experiências. A gente vê qual que é a interpretação, né, de um modo geral, que todas essas experiências geraram, o que a pessoa concluiu emocionalmente e intelectualmente sobre aqueles fatos, sobre aquelas circunstâncias que ocorreram. Então a gente tenta resgatar essas memórias e fazer com que tudo flua no sentido, né, do passado para o futuro. Então você vai ter o passado, né, o presente e o futuro. Aqui você vai ter a ação, aqui você vai ter a base, né, para as memórias, para a atenção, para a percepção, né? Tudo aquilo que você percebe, lembra, está calcado naquilo que você aprendeu do passado. Então aqui você vai ter, digamos assim, o alicerce, aqui você vai ter a ação e aqui você vai ter o plano ou a expectativa. Enfim, a visão, o plano, a expectativa, né? Aquilo a ser conquistado. Então se você fosse pensar, você teria mais ou menos uma pirâmide, né? Onde aqui você teria o passado, aqui você teria o presente, aqui você teria o futuro. Não no sentido de importância, mas no sentido daquilo que pesa mais. Né? O passado pesa muito mais do que o presente, porque você no presente você está lidando com o eu experiencial, você está lidando com uma instância psicológica que dura mais ou menos 3, 4, 5 segundos. Existem pesquisadores que falam de 5 a 30 segundos. Você está lidando com uma experiência que ela é momentânea e ela vai jogando informações para cá. Não que você esteja vivendo para jogar informações para o passado, mas é que o passado ele é processado no cérebro como? Através de memórias. Né? Então tudo aquilo que está sendo experienciado vai virando memórias de longo prazo. Então a gente poderia dizer de uma forma muito grosseira e didática aqui para tentar explicar que a gente vai vivendo no presente, mas o efeito da nossa vivência vai ficando lá no passado. Então vai construindo essa narrativa, vai construindo essa metanarrativa, vai construindo essa nossa identidade. E de certa forma a gente vai esperando, né, que a gente vai fazendo expectativas acerca do futuro, né? A gente vai imaginando o futuro. Então aqui no futuro você tem processos de imaginação, você tem expectativa, né, você tem planejamento. Aqui no presente você tem a ação e aqui você tem a memória. Né? Então você vai pensando como que vai ser, e tudo isso que você vai pensando vai acontecendo um dia. Então tudo isso que vai acontecendo deixa de ser experiência, né? Deixa de ser um planejamento e se torna também um dia memória. Né? E o nosso objetivo lá na plataforma é fazer o quê? É pegar esse passado aqui, né, alinhar com esse presente e alinhar com esse futuro, para que tudo fique na mesma ordem, né, para que tudo fique com o mesmo sentido, né, na mesma direção, para que tudo flua em prol de algum plano ou objetivo ou uma nova identidade. Né? Então você cria uma nova identidade, você cria um novo self, você cria um novo eu. Né? E o que você vê muitas vezes? Né? Você vê processos desse tipo. Né? O passado indicando um monte de coisa para tudo que é lado, o presente focado no passado e o futuro como uma grande incógnita. Então, a ansiedade muitas vezes vai vir de uma desorganização psicológica desse tipo. Então a nossa ideia lá na plataforma é construir exercícios que façam esse alinhamento, que tentem fazer essa integração
entre as memórias, percepções, entre as cognições, as ações. Então, em resumo, né, o que a gente trabalhou aqui nessa aula? A gente trabalhou que a gente pode modificar, né, o nosso senso de self, a nossa identidade. E a nossa identidade, ela é o quê? Ela é uma narrativa, que está muito calcada em memórias, interpretações e em significados. E a gente pode modificar, né, esses significados, essas memórias, essas percepções. A gente pode modificar tudo isso através da análise dessas coisas e através de você retomar essa história e você reescrever de forma ativa e não de forma passiva. Então, se a gente fosse fazer aqui um exemplo entre uma pessoa que não fez esse processo e uma pessoa que fez, você diria que você pode ter, por exemplo, aqui no passado, presente e futuro, né? Então aqui você teria, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo do que aconteceu no passado. O passado determinando o presente dela e o futuro, né? Ou você pode ter a ansiedade, que seria o quê? O passado, o presente e o futuro. Seria o futuro determinando o presente e o passado, né? Seria o medo do futuro. O futuro ressignifica até minhas memórias, né? O medo do futuro faz eu até pensar que eu não sou tão bom o suficiente, faz eu esquecer das memórias que eu tenho lá do passado de coisas que eu fiz bem. Então você tem aqui o processo de ansiedade e aqui o processo traumático, por exemplo, né? Então essa é uma forma da gente conseguir visualizar, né, de uma maneira fácil assim no papel. Qual que é a maneira que a gente quer? A maneira que a gente quer é, né, o passado, ele sendo, digamos assim, uma base, né, que vai construir a solidez com a qual você vai perceber as coisas, memorizar as coisas e atuar. A maior parte do tempo, o presente, né? Aqui você vai ter a ação e aqui você vai ter o futuro, né? Então, qual que vai ser o grande orientador aqui dessa forma? O grande orientador vai ser o presente e o futuro, né? O passado ele vai servir como base, mas ele não vai orientar. Então você vai ter aqui, né, as memórias servindo como base para a criação das ações, né, para a criação da experiência presente, e você vai ter o futuro também servindo como base para processos, por exemplo, motivacionais, né? A motivação, ela é um processo de feedback, ela é um círculo de feedback. Aquilo que você enxerga no futuro, que pode acontecer, que é provável de acontecer, que você tem capacidade de realizar, provavelmente é uma coisa que vai te trazer motivação. Agora, se você olhar para alguma coisa e você tiver certeza que você não consegue atingir aquilo, aí entra aquele negócio do efeito Galateia e entra a autossabotagem, porque você vai dizer, se eu não consigo fazer aquilo, por que eu vou me esforçar? Então você não vai se esforçar, não vai vir essa energia para agir, que é a motivação. Eu ainda vou fazer um material sobre isso, sobre motivação, porque ao contrário do que muita gente fala, quando usam a palavra motivação dessa forma como ela é usada, parece que não existem pesquisas sérias sobre motivação, mas existem milhares de pesquisas sobre processos motivacionais. E existe sim como você aumentar a tua motivação através de processos científicos, né? E não é com palestras e nem com vídeos de YouTube. Então qual que é o nosso objetivo no final das contas, no final de tudo isso, né? Você tem o passado, que é aquilo que causa para você uma aprendizagem, né? Eu aprendo com o meu passado. O que acontece com o teu presente, né? Teu presente é o lugar onde você atua. Então, eu atuo no presente, né? Eu ajo no presente. É onde eu faço as coisas, é onde eu vivo. As tuas memórias, elas estão armazenadas no teu cérebro agora, nesse momento. O teu futuro ele está sendo imaginado, mas quem imagina isso é você agora. Então a ação, a decisão, ela é sempre agora, ela é sempre no momento presente. Então aqui o passado fornece material de aprendizagem, né, base, digamos assim, para que você atue. O futuro, né, é aquilo que eu espero. A gente pode pensar aqui na espera como uma coisa não passiva, né, como uma coisa de eu espero ele chegar até mim, eu espero até que esse passado se torne um presente, né? Mas eu vou fazer coisas para chegar lá, não vou esperar de fato. Então aqui você tem no presente, né, os olhos voltados para o futuro, mas a base desse presente é aquilo que você já aprendeu no passado. Então tudo aquilo que já é experiência está sendo
base para você ter percepções e para você ter condições de olhar lá para o passado e de perceber as coisas no passado. Porque a nossa percepção ela é muito seletiva. Ela depende de tudo que já veio antes, assim como o nosso conhecimento. As associações que a gente faz na nossa cognição dependem de todas as outras associações que já foram feitas. Então é assim que a gente trabalha, né, com essa mudança de narrativa, ou metanarrativa, melhor dizendo, com essa mudança de identidade. A gente pega o passado e a gente aprende a olhar para esse passado como aprendizado e não como uma coisa que traz efeitos até hoje no presente. A gente consegue dissociar o passado do presente e olhar daqui do presente, olhar para o passado e pegar o que é interessante do passado e deixar o que não é interessante. E a gente consegue olhar para o futuro da mesma forma, visualizar aquilo que é possível, visualizar aquilo que a gente quer e trabalhar para que esse presente aqui se torne aquele futuro que a gente está olhando. Então, se você pensar numa palavra para resumir tudo que eu transmiti nessa aula, a palavra seria integração. Você vai fazer uma integração de memórias, percepções, cognições, pensamentos, comportamentos. Muitas vezes aquilo que você fala é diferente daquilo que você faz, então isso é um processo desintegrativo. Então você vai integrar o passado com o presente e o futuro, né? Você vai alinhar tudo. Esse é o objetivo que a gente faz dentro da plataforma e dentro do nosso curso. Se você gostou dessa aula, clica aí no botão para você saber mais sobre o nosso programa, conhece a nossa plataforma, conhece lá a nossa plataforma e o nosso curso e a gente se vê num próximo conteúdo.